Vamos iniciar então mais uma das nossas reuniões de fluidoterapia. Enquanto vamos tomando passe, nós vamos discorrendo aqui sobre um tema doutrinário, a fim de mantermos as nossas atenções voltadas para o mesmo assunto, sintonizando as nossas mentes e, consequentemente, usufruindo de forma mais proveitosa o passe que vamos receber. Vamos pedir inicialmente a Deus que estenda sobre nós sua proteção, que permita que espíritos amigos convivam conosco nesses ambientes, a fim de que paire acima de nós o objetivo da reunião programado para nos motivar e nos reconfortar. Assim, em nome de Deus, nós iniciamos esta reunião. E de início nós temos um aviso aqui da biblioteca. A biblioteca está solicitando àqueles que emprestaram livros e que porventura têm esquecido de devolver, que o façam, pois usamos muitos exemplares junto à fluidoterapia e outros usuários podem precisar dos mesmos. Então é muito bom pegar os livros na biblioteca. Mas, se são romances, por exemplo, uma vez lido o romance, né, podemos devolver. Livros teóricos também, já os aproveitamos, consultamos, aprendemos alguma coisa com eles, aí devolvemos. E mesmo aqueles livros de mensagens, muito úteis, que principalmente aquela coleção do Emmanuel, que tem Pai Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, são livros, e o André Luiz tem o Agenda Cristã e outros, né? São livros muito bons com mensagens de autoajuda que nos auxiliam nos momentos difíceis. Então, muitas vezes, quando nós nos inscrevemos aí na fluidoterapia, alguns desses livros até são recomendados e nós apanhamos na biblioteca. E são livros de uso diário, porque mensagens que podem ser lidas antes de dormir, né, ao acordar, são sempre mensagens animadoras. Nos momentos difíceis, né, que passamos muitas vezes, quando enfrentamos a incompreensão humana, sofremos um bullying, ou na escola, na empresa, e muitas vezes superamos à custa dessas leituras, né, que fazemos quando possível, e isso nos auxilia a não entrarmos nas armadilhas que muitas vezes nós, todos seres humanos, ainda imperfeitos, criamos uns para os outros. Mas, como há uma rotatividade nesses livros, né, eles servem a nós que os emprestamos, mas existem outras pessoas que também devem se beneficiar deles, então nós convidamos a todos os que estão com eles ainda a devolver. E aí, esses de mensagem de uso permanente, constante, né, podem ser adquiridos, porque os livros espíritas não são assim tão caros. Alguns. E aí podem ser adquiridos para nos servirem nesses momentos todos. E hoje nós pretendemos falar particularmente de um livro espírita, porque o tema que foi proposto é o alcance da moral espírita. E aí, como subtítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, pensando em moral espírita, já direcionaram para o Evangelho, que é onde normalmente nós encontramos a moral espírita. E assim fazia Kardec quando ele difundia os seus livros, nas suas edições. Na contracapa, ele colocava a relação dos seus livros publicados, né? E ele colocava os livros mais importantes assim. Primeiro, o Livro dos Espíritos. E entre parênteses ele colocava a parte filosófica. Depois, o Livro dos Médiuns. E entre parênteses ele colocava a parte experimental. E o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, entre parênteses, ele colocava
parte moral. Mais tarde ele produziu o Céu e o Inferno e a Gênese. O Céu e o Inferno ele colocava como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E a Gênese, o nome completo era a Gênese, os Milagres e as Expedições. Então ele já direcionava a parte moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, de início, quando ele fez a sua intervenção no movimento espírita, né, um movimento que já vinha se desenrolando com as suas características próprias, surgido lá dentro de uma celeuma, em torno de uma casa mal assombrada lá nos Estados Unidos, e que teve muita repercussão e se estendeu para a Europa, onde bateu de frente com o fenômeno das mesas girantes, que eram tanto brincadeiras de salão como fenômenos observados com até alguma seriedade por literatos, poetas e até alguns cientistas. Uma celeuma em torno de fenômenos que existiam desde que existe o homem, mas que sempre tinham sido observados dentro de um determinado contexto cultural, né? Dentro de uma cultura, ou até de uma religião, de uma mitologia, de uma superstição, mas, como fenômenos naturais, aconteciam. Porque a nossa humanidade sempre foi dividida em duas, né? Nós sempre tivemos uma humanidade que nós chamamos encarnada, vivendo aqui nas contingências da matéria, né? Sofrendo o enlaçamento pela matéria, que enleia o espírito, prende o espírito e provoca a sua evolução, e aquela parte da humanidade que está momentaneamente livre desses laços, está desencarnada, né? Nós chamamos de mortos. Talvez eles chamem a nós de mortos, não sei. Afinal, nós somos enterrados na matéria, bem mais que eles, né? Porque eles também não estão totalmente livres da matéria. Para o Espiritismo, o espírito não é um ser totalmente desmaterializado. E isso também já vinha das tradições antigas. A ideia de que o espírito tem, em torno de si, aglutina uma matéria muito sutil, formando um corpo espiritual. Paulo de Tarso até chamava de corpo espiritual, outras civilizações tinham outros nomes, e nós chamamos de perispírito. Então, os espíritos, apesar de terem o seu perispírito, estão numa situação muito melhor que a nossa, de desprendimento da matéria, porque estão vivendo o mundo espiritual, onde a matéria básica é muito mais tênue que essa. Mas, se eram fenômenos que existiam desde que existe o homem na face da Terra, o Espiritismo estava encarando esses fatos de uma maneira diferente, né? Numa situação nova da humanidade. Porque, de início, nós tínhamos um paradigma teocrático em todas as civilizações, né? A ênfase era toda dada na divindade e, consequentemente, os intermediários, ou supostos intermediários, ou os autoproclamados intermediários entre nós e a divindade, é que formavam a nata da nação, constantemente aliada aos políticos, aos dignatários, aos poderosos e tal, digamos assim, organizando o quadro do Estado, né? Mas era uma abordagem sempre vinculada a uma religião e dependente de uma revelação e de todas as superstições que surgiam a respeito disso. A partir de um certo momento, o ser humano começou a tomar uma atitude diferenciada em relação a todas as coisas, né? Ele deixou muito de acreditar pela tradição, pela revelação, e começou a especular como deveria ser o universo, como as coisas devem funcionar, como o universo surgiu, para onde ele vai,
foi quando, ali pela Grécia Antiga, surgiu esse fenômeno da filosofia. A filosofia já foi uma busca de sabedoria, não tanto como uma simples aquisição de conhecimentos antigos, uma simples soma de outras de experiências de outros, ou coisa assim. A filosofia já foi o homem ousando especular, ousando pensar sobre a origem das coisas, as causas, as consequências, etc. Mas ainda durante muito tempo, o pensamento humano ficou especulativo. Até o surgimento de um outro fenômeno, logo após a Idade Média. Parece que isso foi tudo gestando na noite medieval. E aí, em determinado momento, ali, logo após o Renascimento, eclodiu como uma nova posição do homem ante as coisas e ante a natureza, que foi a ciência, o surgimento da ciência, do método científico. O homem passou a ousar experimentar a natureza, submeter a natureza à sua metodologia. Não só tentar entender como funciona a natureza, mas submetê-la, fazer testes, experimentar. No continente, Descartes enaltecendo a razão e elevando a dúvida ao paroxismo. Na ilha, Bacon chamando a atenção para a necessidade de experimentação, da experiência. Formou-se, então, um método científico e aí começaram a surgir as ciências, ou seja, uma postura metodológica para encarar todos os fenômenos da natureza e os produzidos pelo homem. E o século XIX é onde as ciências estavam se organizando, se soltando, então, da placenta da filosofia. A biologia era uma disciplina filosófica, tornou-se ciência no século XIX, a psicologia era uma disciplina filosófica, tornou-se ciência no século XIX. Então, a sociologia surgiu como uma ousadia do homem tentar mensurar e encarar cientificamente algo tão abstrato como a sociedade humana, um produto totalmente artificial do homem, poderíamos dizer, se bem que surgiu naturalmente. Mas esses fenômenos, então, passaram a ser encarados também com essa nova postura, e por isso surgiu o Espiritismo. E quando Kardec fez a sua intervenção ali, ele viu que essa fenomenologia tinha condições de levar ao homem uma moral ou um incentivo para que ele se transformasse. Quer dizer, eram informações transformadoras da humanidade. E ele usou isso como lente para observar todas as perquisições e as dúvidas humanas e gerou uma filosofia, que era o Livro dos Espíritos. Mas logo de início ele já sentiu que aquilo não podia ficar na prateleira, como outras filosofias, servindo acadêmicos que buscam se aprofundar nos meandros dos nossos caminhos para o conhecimento. E sim, aquilo tinha que se manter sempre atualizado, permanentemente atualizado. Por isso, o contato com a experimentação não podia sofrer solução de continuidade. Por isso, então, o segundo livro que ele lançou foi um manual. Ele lançou a Filosofia Espírita, advinda do diálogo com os espíritos, mas logo em seguida lançou um manual desse diálogo com os espíritos, que é o Livro dos Médiuns. Ele deu o título de O Livro dos Médiuns e colocou como subtítulo Manual dos Médiuns e dos Evocadores. Para quê? Para que não se abandonasse a experimentação. E por isso que eu sempre digo que o Espiritismo tem um aspecto científico, porque ele não abandonou a prática e a experimentação. Aqui mesmo no centro nós mantemos sempre à disposição de todos o caminho da experimentação. Não somos apenas teóricos, tratando de uma filosofia ou de louvações de uma religião. Nós convidamos sempre à prática. Até faço aquela brincadeira, Espiritismo, experimente. Um ponto de interrogação e de exclamação. Espiritismo, experimente. Aí nós temos os programas de doutrina espírita aqui,
que começa com o PBDE, Programa Básico de Doutrina Espírita, 1 ano, e depois passa para o COEM, que é o Centro de Orientação e Educação Mediúnica, onde todos os interessados, basta se inscrever ali no PBDE e depois no COEM, passa a integrar um grupo e já vão ter contato com a prática. Vão experimentar e depois poderão tomar suas decisões. Então o Espiritismo se baseia nisso, na razão e na experimentação. Mas quando ele estava elaborando o Livro dos Espíritos, ele pensou, se isso tem potencial de transformação da humanidade, nós precisamos das ferramentas de transformação. E isso normalmente é colocado na cultura como uma atribuição da moral, né? A busca de uma moral. Todos os pensadores, mesmo interrogando a natureza física, pensaram numa moral. Descartes mesmo, se nós então formos ali ler no livro do método, né? Sobre o método lá, do método, esqueci o nome. Mas o Descartes, a preocupação dele então era o conhecimento em si, a possibilidade, a extensão, etc., do conhecimento. Por isso que ele levou a dúvida como o primeiro estágio e a razão para observar os fatos e aí descobrir o conhecimento. Mas ele, instado por alguns mecenas e também por necessidade dele, ele quis erigir uma moral. E disse isso mesmo, né? Se a gente quer refazer uma casa, né? Então eu vou me preocupar em destruir a casa anterior. E aí me preocupar com os materiais de construção, com as noções de arquitetura e todas essas coisas para construir a nova casa. Mas enquanto eu estiver construindo a nova casa, eu vou precisar de um lugar para morar. Vou precisar de uma outra casa provisória. E aí ele disse, eu estou me preocupando com o juízo das coisas, né? Ou seja, com o conhecimento. Mas enquanto isso eu tenho que viver, né? Enquanto eu construo essa teoria do conhecimento, eu tenho que viver. E para viver eu preciso de princípios morais que norteiem as minhas atitudes. Então eu elaborei uma moral provisória. E ele chamou assim de moral provisória. Pois bem, Kardec não queria uma moral provisória, né? Ele pensava numa moral mais sobrevivente, mais permanente, para ter tempo de influenciar bastante o ser humano e a humanidade. E como ele dialogava permanentemente com os espíritos, ele perguntou para os espíritos qual a melhor moral para orientar as ações humanas. E os espíritos responderam, vede Jesus. É a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Muitos até usam, a pergunta mais importante do Livro dos Espíritos, porque tem uma só palavra a resposta. Mas tem duas, né? Vocês vão lá, compram o Livro dos Espíritos, algumas traduções vão ter só uma resposta. Qual a melhor moral para orientar? A resposta é Jesus. Mas no original não, no original francês está Voyez Jésus, quer dizer, vede Jesus. Porque há uma diferença sutil, mas há, né? As palavras são assim, né? O autor, ou os autores, escolhem as palavras que eles acham que melhor transmite o seu pensamento. Alguns dizem que escrever não é nada mais do que você escolher palavras. Então, tem importância as palavras, as expressões, a forma como são ditas. Porque se nós respondermos uma pergunta dessa só dizendo Jesus, nós vamos cair novamente naquele conceito de Jesus, o Salvador. Né? O Salvador, por quê? Porque veio para carregar os pecados do mundo. Veio sofrer para nos salvar. E aí basta que nós aceitemos Ele como nosso Salvador e nós pegamos carona nessa salvação.
É uma sensação bastante disseminada e bastante usada em muitos movimentos. Em muitos movimentos. Porque aí aqueles a que eu me referi, que normalmente sempre aparecem como intermediários, vendem essa salvação. Né? É aquela velha história, né? Jesus disse, eu sou o caminho. Aí, né, esse pessoal coloca os seus pedágios. Né? Caminho tem que ter pedágio. E passam a cobrar pedágio. Se pagam a parte de Jesus, eu não sei. É com eles lá. Mas se você fala vê de Jesus, já dá uma outra interpretação ao dito. Né? Você dá um outro significado. Você é para ver, é para observar Jesus. É para aprender Jesus. É para ver como é que ele agia, o que ele falava. E ver e tirar disso uma moral que norteie o nosso caminho. É mais ou menos assim que o Espiritismo vê Jesus. Às vezes um outro autor usa o nome Salvador, mas como um apelido, né, que ele pegou. Mas a salvação é nesse sentido. Porque até ao epíteto fora da igreja não há salvação, porque é o ideário de quase todas as religiões antigas, modernas e futuras, né, que vão se formando, sempre procuram o quê? O batismo. Quer dizer, as pessoas aceitam aquilo através do batismo e se salvam. Então, por isso que dizem, pensam que fora daquele nicho de conhecimento ali que eles transmitem, não tem a salvação. E aí, durante muitos séculos, esse dito, fora da igreja não há salvação, foi utilizado até em todos os trabalhos de colonização. E Kardec propôs uma substituição. Fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em operação. Pois bem, por quê? Porque quando os espíritos, no seu diálogo, então responderam isso a ele, quando ele perguntou sobre uma moral que tivesse condições de elevar o ser humano, e eles responderam, vê de Jesus, ele foi atrás. Claro que ele conhecia Jesus. Né? Ele era um pensador que transitava na corrente espiritualista da França daquela época, onde vicejava o positivismo, o fisicalismo, o materialismo, né? O materialismo vindo do positivismo. Então, para aproveitar o escopo científico do positivismo, mas fugir do seu materialismo, um grupo lá com Cousin, Royard e outros filósofos criaram uma corrente espiritualista. E Kardec se afinizava mais com essa corrente. Tanto é que ele colocou no frontispício também do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Então é claro que ele conhecia, mas aí ele se debruçou de outra forma. Né? Se debruçou sobre o Evangelho, porque é importante que se diga, né, que se lembre que a sugestão dos Espíritos foi ver de Jesus, não foi ver de a Bíblia, porque a Bíblia já é um enxerto, né, do Velho Testamento para o Novo. E isso tem uma razão histórica de acontecer. O cristianismo nascente tinha que se firmar primeiro junto aos próprios judeus, porque Jesus era judeu e foi um dissidente ali na Judéia e criou um movimento dentro daquela religião judaica. Então eles precisavam se firmar ali, mostrando que Jesus era o Messias que iria reformar aquela religião. E para isso tinha que buscar predições antigas nas escrituras judaicas. Então eles usavam as escrituras já existentes, as leis, né, que eles chamavam as leis, e os profetas, para justificar o trabalho de Jesus, a importância de Jesus. Aí aquilo já ficou mais ou menos anexado. Quando o cristianismo se tornou religião de Estado, e foram convocados sábios para definirem os códices, né? Decidirem aquilo que serviria de base
para unificar todo o império, eles já juntaram o Velho e o Novo Testamento. Mas a verdade é que Jesus, apesar dele toda hora enaltecer, siga a lei e os profetas, ele, em determinados pontos, ele até rompeu esses laços. Se eu não me engano, é em 33 de Mateus, veja só como eu estou bom em citações bíblicas, que ele diz, a lei e os profetas até João. Não eu, né? Sou João também. João Batista. A lei e os profetas até João. De lá para cá, uma nova notícia está sendo dada, o Evangelho. Ora, na minha opinião, ele quis dizer com isso que a lei, ele tornou histórico a lei e os profetas. Ele carimbou o Velho Testamento como histórico. Alguma coisa muito boa para ficar agora na estante da história e ser estudado como algo da história. E não continuar lá, porque Jeremias, porque Malaquias, porque não sei que Ias e tal, e foram todos. Mas o fato é que ele disse isso. A lei e os profetas até João. Quer dizer, valeram até João. De lá para cá é o Evangelho. Então, o ensinamento de Jesus estão nos Evangelhos. Ali nos 4 Evangelhos, mais aquele livro do Atos dos Apóstolos de Lucas, mais o livro de João. Aí as cartas, né, as epístolas que foram trocadas ali por Paulo de Tarso e outros, em decorrência disso, formam o Evangelho, que chamam o Novo Testamento. É isso. O outro é histórico. E quem disse foi Jesus. Não sou eu que estou dizendo. Está lá. Se não leem adequadamente isso, não sei porquê. Mas Jesus falou, né, que eles valeram até João e de lá para cá o Evangelho. Então Kardec se debruçou sobre o Evangelho. Não foi se preocupar naquele momento com o Velho Testamento. Depois ele tratou isso de maneira cultural, mas para extrair uma moral, ele foi procurar e entender os evangelhos. Mesmo porque se fosse no Velho Testamento, ia ter escravidão, poligamia, né? Ter tudo aquilo que o Velho Testamento é rico, né? E muitos querem fazer valer ele, se for valer ele, a sociedade daria aquele, como é que é, o conto da Aia lá, que virou até uma série, né? Pois bem, e mesmo se debruçando só sobre os evangelhos, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que ele escreveu em decorrência disso, a gente vai ver que ele começa ali na introdução, já falando do objetivo da obra, fazendo uma divisão dos textos evangélicos. Ele começa notando que ali estão os atos comuns da vida de Jesus, ali estão as palavras que deram origem aos dogmas, ali estão os milagres, as predições, mas também estão os ensinamentos morais de Jesus. Então ele procurou separar tudo aquilo que deu só guerras e brigas durante séculos, separar apenas a parte moral. Mas não fez também um livro só com uma síntese dessas prédicas morais. Ele entendeu que a linguagem é antiga, né, de uma outra época, em que os problemas eram diferentes, a forma como o homem enfrentava até os problemas da natureza era diferente, a maneira como as pessoas se relacionavam entre si e as nações eram diferentes, então a linguagem também tinha que refletir tudo isso e ser bastante diferente e, portanto, de certa forma, incompreensível para o mundo moderno. E realmente os textos, por isso que é fácil, às vezes, criar até uma dominação em torno disso, devido às dificuldades que se encontra, às vezes, em compreender textos escritos há 2000 anos atrás ou mais. Mas também não vai se atualizar o texto. O que o autor escreveu e como ele escreveu é o que tem que prevalecer. Não se atualiza a obra de um autor alterando ela, né? Aí seria uma adulteração. Atualiza-se comentando, ou em notas, ou como for. Então ele fez isso. Sabendo disso, ele pegou esses textos que sintetizavam a moral de Jesus e comentou, procurando elucidar à luz dos novos conhecimentos, tanto da ciência em geral,
como do Espiritismo, principalmente. O Espiritismo trazia uma nova chave para se entender e se penetrar no hermetismo dessa linguagem antiga, que são os fenômenos, a realidade nova que se descortinava de maneira racional e lógica e científica aos nossos olhos. Então, à luz dessa fenomenologia, ele comenta e esclarece a moral evangélica. E como se não bastasse isso, ele ainda colocou uma série de orientações de espíritos, que são as instruções dos espíritos. E para isso ele tinha facilidade, porque ele se comunicava com vários centros do mundo inteiro, porque assim que ele lançou o Livro dos Espíritos e o movimento começou a pegar, ele já criou uma revista, né, criou um site, que é a Revista Espírita, como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Porque naquele tempo a psicologia ainda era estava se desprendendo da filosofia, como eu falei, e todos os fenômenos da alma humana eram estudados na psicologia, né? Não se confunde com a situação atual, em que a psicologia evoluiu no mundo inteiro como uma ciência, acabou derivando para uma profissão e que no mundo latino foi até regulamentada, criando uma certa exclusividade, né? Então, conselhos de classe e todas essas exercício profissional, etc. Naquele tempo, não. Psicologia albergava todos as pesquisas da mente humana. Então, o espiritismo também se albergava ali. Depois, ele se desprendeu como algo à parte. Por isso, Jornal de Estudos Psicológicos. Mas com essa revista, ele se comunicava com mais de 1000 centros em todos os lugares do mundo que também enviavam perguntas, a eles ele enviava perguntas para que as questões fossem submetidas a diversos grupos, a médiuns diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes, e ele recebendo tudo isso aí, ele tinha condições então de organizar e tirar dali o que realmente seria a doutrina dos espíritos. Uma doutrina coletiva, não redigida só por ele, filtrada por ele, mas uma doutrina coletiva advinda desse diálogo com os espíritos em diversos lugares do mundo. E nisso ele viu a autoridade da doutrina espírita. E colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo como segundo item, a autoridade da doutrina espírita. E ali ele explica essa metodologia da formação doutrinária. Porque a metodologia para pesquisar os fenômenos é a metodologia normal das ciências que ele tinha à disposição na época, hoje um pouco mais elaborado, por causa de Pope, de Kuhn e outros pensadores posteriores a ele que elaboraram melhor a abordagem científica, evidente. Ele abordou com o arsenal científico que ele tinha na época, a fenomenologia, que está lá no Livro dos Médiuns. Mas a formação doutrinária, né, a moral espírita, ou a doutrina espírita propriamente dita, essa ele também usou um método próprio. E ele fala desse método, não é esse livro aqui, esse é outro que eu estou lendo. Ele fala também no segundo item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um texto também importante para a gente ler. Porque normalmente a gente passa da introdução, passa batido no prefácio, na introdução, nos livros e quer ir logo no conteúdo. É bom, mas se fizer isso, volta depois, pelo menos, na introdução. Mas nunca deixar de ler o prefácio e a introdução. De preferência, fazer como o autor sugeriu, né? Começa pelo prefácio, parte para a introdução, depois para o conteúdo, né? E até para as conclusões. Mas, se estivermos muito sedentos da mensagem que queremos tirar daquele livro e mergulhamos direto no seu conteúdo, lá no capítulo 1, voltemos, pelo menos após a leitura, à introdução e ao prefácio. E a introdução, nesse caso, é valiosa, porque ela também nos previne contra as doutrinas falaciosas, ilusórias, que podem surgir do contato com os espíritos, né? Hoje em dia, a gente vê pela exuberante bibliografia psicográfica
que surge, né? Vários romances, Água com Açúcar, que poderia ser escrito por qualquer pessoa, mas o autor escreve e depois coloca psicografia do fulano de tal. Então ele, como médium, é a obra como psicográfica. Aí valoriza, dá um up na obra. Por quê? Porque as pessoas que acreditam piamente que tudo que vem dos espíritos é bom, né? Uma vez que a pessoa passou para o outro lado, já pode nos ensinar. E aí a obra psicografada dá mais valor, então dá uma vendagem maior. A gente nota muito isso. Está cheio de psicografias por aí. E há psicografias que vão até reproduzindo espíritos que usaram pseudônimo, né? Uma coisa interessante, por exemplo, o André Luiz. Tem um monte de pessoas hoje que recebem livros do André Luiz. É interessante porque André Luiz é um pseudônimo. É um espírito que aprendeu lá no plano espiritual, passou por uma série de experiências e tal, e como era médico aqui na Terra, já tinha muitos conhecimentos, ele resolveu depois voltar e junto com um grupo ali, o Valdo Vieira, o Chico Xavier, transmitir os seus conhecimentos. Mas para não ser identificado, porque ele já tinha perdido aquele orgulho do próprio nome, da personalidade e tal, ele criou um pseudônimo. Aí passaram a especular, quem é ele? É Oswaldo Cruz, é o Chagas, não sei quem. Fosse quem fosse. Era um bom médico que, depois de passar uma série de experiências no plano espiritual, resolveu transmitir os seus conhecimentos e não tinha a menor intenção de ser valorizado com um nome, uma personalidade, então botou o seu nome, André Luiz. Ele que agiu assim, agora querem nos fazer crer que ele gamou nesse nome. Gamou no pseudônimo de André Luiz e agora ele se envaidece com o pseudônimo de André Luiz e volta através de outros médiuns, já que o Chico morreu, e o Valdo Vieira também, volta através de outros médiuns, repetindo o mesmo nome, porque ele tem necessidade de se identificar. Quer dizer, é duvidoso isso. Mas passamos isso batido. Essa autoridade da doutrina espírita, esse capítulo, onde Kardec diz quais os critérios que ele usou para considerar as coisas como doutrinárias, como passíveis de serem verdadeiras e as coisas ilusórias. Então a leitura dele vai nos ajudar também no nosso consumo, né, de obras espíritas. Vai nos ajudar a desenvolver um pensamento crítico em relação aos autores. O Livro dos Médiuns também é suficiente para isso, e já começa no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a escala espírita, e tira a nossa ilusão de que os espíritos são semideuses. Ele já traz uma escala espírita mostrando que é uma humanidade como a nossa, com pessoas nas mais diversas condições, como as que encontramos aqui. No Livro dos Médiuns, ele fala da dificuldade de identificação dos espíritos, da possibilidade de mistificação, né, de fraudes, de tudo isso. E nesse capítulo da introdução do Evangelho, ele já diz, então, como ele formou a doutrina espírita através do consenso, buscando uma universalidade dos ensinos. Porque uma verdade não é dita num lugar só. Ela é dita em vários lugares ao mesmo tempo, quando ela está amadurecida. E ainda a submissão de cada mensagem à razão, a observação da linguagem, tudo isso ele aborda ali. Mas, dito isso, vamos ao conteúdo, né? No conteúdo, ele começa, então, a colocar a moral espírita. Ele começa já colocando, nos lançando num novo ponto de vista. Analisando aquele dito de Jesus, meu reino não é deste mundo. Aparentemente, uma frase solta e vazia, mas isso nos leva, pelo conhecimento espírita, quando nós, então, vemos que existe a comunicação espírita, existem espíritos que são os mesmos que já viveram aqui entre nós e que agora se comunicam, nós vemos que isso aí quer dizer que nós devemos ver as coisas de um outro ponto de vista. Nós vemos tudo do ponto de vista terreno, do ponto de vista da matéria, em que os problemas, então, adquirem uma dimensão maior do que muitas vezes possuem na realidade. A hora que a gente começa a tomar conhecimento, através do estudo do Espiritismo,
que a vida continua. Que aquela velha história de que descansou é mito, né? De que descansou. Eu mesmo já estou aí também, os cabelos bem brancos, pele enrugada, então estou próximo do descanso, né? Daqui a pouco reúno toda a família lá, uma doença terminal, né? E cadê fulano, cadê fulaninho, cadê fulaninha? E quem ficou cuidando da lojinha, né? Não, normal, né? Preocupado com as coisas terrenas, até que vou descansar. Todo mundo em volta diz, ele descansou. Fulano descansou. E aí o fulano lá pode pensar isso mesmo, né? Nossa, agora eu vou descansar. Vou entregar a minha alma a Deus e descansar. Aí descansa. Quando acorda novamente, daí a algum tempo, alguém cutucando nele. Ô, meu amigo, descansar não. Tem um segundo expediente. Como segundo expediente? O fardo está contigo. Você não largou o fardo lá. O fardo não estava com o corpo, né? Teus problemas, teus traumas, tuas mágoas, teus arrependimentos, seja o que for, não estava no corpo, estava contigo, cara. Então vieram juntos. Vieram juntos, está aqui, ó, você tem que continuar carregando eles e resolver o problema constantemente, né? A morte não existe. O corpo foi embora, lá, o corpo voltou para a natureza, de uma forma ou de outra, né? Ou lentamente, da forma tradicional, através da sepultura, ou hoje apressadamente, né? Como nós fazemos, e é até melhor mesmo, cremando, né? Jogando as cinzas daí numa baía, num rio, etc., muito bonito e tal. Volta à natureza. De uma forma ou de outra, é pó e volta ao pó, diziam os antigos, né? Então, ele retorna à natureza. Mas aquele fardo que a pessoa carrega, das suas experiências, do seu passado, e os seus conhecimentos, né, os seus vícios e as suas virtudes, os seus hábitos, tudo isso continua com ela. Por quê? Porque isso está no espírito. E o espírito continua vivendo. E nós temos, hoje, formas de entender isso experimentalmente através da mediunidade. Então, quando nós entendemos que a vida continua, mas não só continua, como voltamos a encontrar a história, porque para a evolução nós precisamos retornar ao palco onde nós adquirimos o fardo. Então, onde nós criamos os nossos problemas, os nossos traumas, as nossas viciações, condicionamentos, etc. e tal, nada como retornar a esse mesmo palco e sofrer consequências de situações que nós ajudamos a criar. Porque nós aprendemos também com isso, então aprendemos o quê? A reencarnação. Tanto pela revelação dos espíritos, como também pela observação de fenômenos, né, de certos furos biológicos aí que permitiram que crianças lembrassem de vidas passadas e aquilo fosse comprovado. Depois acabavam esquecendo com o crescimento e tal. Mas ocorrem fenômenos assim que são estudados esporadicamente. Também existe a regressão de memória e outras formas de se acessar, ainda que esporadicamente, vidas pretéritas. Isso aí formou uma parte experimental também que nos leva a acreditar. Mas tem também a revelação dos espíritos. Então nós retornamos ao palco da existência. E nos reconhecemos artífices de nós mesmos. Nós somos os gestadores de nós próprios. Nós nos construímos como espíritos. Deus, segundo os espíritos nos dizem, nos criou a todos simples e ignorantes, mas com inteligência, com o potencial de evoluir. E Jesus, em outras palavras, disse, sois deuses. E outras vezes ele disse, sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Então, a gente costuma dizer que Deus os criou, mas talvez até Deus tenha se reproduzido. Porque criou deuses. Ele era Deus e criou deusezinhos. Evidente que como deuses criados, né, nós não temos o potencial do Deus criador. Mas nós somos uma centelha divina, fadados a evoluir, a aprender. E como?
Qual o mecanismo do aprendizado? O contato com a matéria. A matéria é o laço que prende o espírito e provoca a sua evolução. Então, nós retornando à matéria, nós nos reconhecemos artífices do nosso destino. Por quê? Porque nós reencontramos a história de uma forma a que ela chegou com a nossa contribuição. O mundo hoje está como está e tem a nossa contribuição. Muitas vezes nós tentamos nos eximir. Né? Não, mas eu, por exemplo, o mais velho daqui, nasci em 1950, um dos mais velhos. Nasci em 1950, então não tem nada a ver com toda aquela balbúrdia que fizeram lá na Segunda Guerra, etc., tal, na Primeira Guerra. Não. Nós já participamos da história em outros momentos. E com a nossa ação, por menor que seja a nossa ação individual, mas com a soma das nossas ações, aquela coletividade daquele tempo transformou a história no que ela é hoje. E hoje nós estamos fazendo a história de amanhã, em que poderemos estar fadados a retornar e mergulhar novamente nesse palco que estamos criando agora. E isso em termos coletivos e em termos individuais mais ainda. Em termos individuais, nós somos hoje o que nós fizemos ontem, em vidas pretéritas, ou mesmo no dia de ontem. E nesse momento, e a cada momento que passa, nós estamos construindo o nosso futuro. Então, mostra o quê? Que o homem é um ser livre, né? Ele tem liberdade, ele tem inteligência, apesar de todas as circunstâncias que o prendem e tentam determiná-lo, e que nós identificamos, o fado, né? O destino, que nós identificamos de uma forma ou de outra, mesmo dentro do espiritismo, nós temos a tendência de identificar todos os fatos da nossa vida como consequência de problemas do passado, sempre tentando adiar a resolução, ou encarado do ponto de vista fisicalista, psicanalítico, são todos sintomas da formação da personalidade, né? Durante a formação da personalidade, os traumas, etc., vão formando nossa personalidade e nós acabamos reagindo de acordo com aquilo que aconteceu conosco no passado. E não temos liberdade, somos presos desse determinismo. Apesar de que existe uma determinação assim, existe também a liberdade individual. O livre-arbítrio existe, sim. Porque mesmo com todas essas circunstâncias da nossa vida e as nossas tendências interiores ditando o comportamento, nós temos escolhas. Nós sempre temos escolhas. E essas escolhas comprovam a nossa liberdade de ação, o nosso livre-arbítrio. Então, ao mesmo tempo que nós temos inteligência, nós temos liberdade de ação. Nós temos livre-arbítrio. E através dessa liberdade é que nós, então, alteramos ou construímos o nosso destino. Esse conhecimento é factível de nos transmitir uma nova moral. É uma moral em que nós passamos a encarar as coisas, então, dessa posição, não mais como presos entre o berço e o túmulo, mas de uma forma mais ampla. É como uma pessoa que está para fazer determinado caminho e não sabe se vai encontrar uma ponte caída, uma árvore caída, um bando de salteadores, etc., e se sobe numa montanha, aí delineia o caminho todo e vê todos os obstáculos que ela tem pela frente. Né? Tem uma visão melhor do caminho. Nós passamos a ter uma visão melhor do caminho que temos que transcorrer, porque aprendemos que somos todos espíritos imortais. Que por mais que nós achemos que vamos descansar, nós somos um dínamo psiquismo permanente. E estaremos sempre em constante atividade, em prol da construção de nós mesmos. E ainda, através da liberdade que temos de construir o nosso futuro, nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós sofremos sempre as consequências das nossas próprias ações. Então, nós temos liberdade de ação e respondemos pelas consequências dos nossos atos. Essa é uma moral autônoma, que entrega ao ser humano o seu destino.
Não é a tal moral heterônoma, de fora para dentro, o medo do inferno, né? O medo da punição, o medo até de Deus, o medo da obsessão, o medo do umbral, ou os medos todos a determinarem as nossas ações. Não, somos nós mesmos, né? É uma moral autônoma, de dentro para fora. Nós tomamos a decisão de modificar a nossa caminhada, de modificar o nosso relacionamento entre nós, conosco mesmo, com a natureza. E aí é que Kardec, então, coloca o mecanismo para isso, a caridade. Mas o que é a caridade? Né? O amor em operação? Amor é fácil. Existem pessoas que dizem que amam a humanidade, morrem pela humanidade. Os filmes, as séries de televisão, etc., mostram várias pessoas que amam a humanidade. Mas para amar a humanidade corretamente, nós temos que amar o Pedro, o João, o Tiago, a Terezinha, a Maria, todo mundo, as pessoas individualmente. É aí que o amor entra em operação. E é aí que o compromisso de caridade para a salvação, entre aspas, né, salvação no sentido da gente melhorar a nossa situação gradativamente, esbarra na caridade. Em fazer a caridade, o pessoal pensa. E aí nós achamos que fazer a caridade é ajudar os outros financeiramente ou de formas que às vezes nós não temos condições, mas aí quando eu ficar rico eu vou ajudar, quando eu tiver mais forças eu vou dedicar algumas horas ao meu semelhante, ou eu terceirizo isso, né? Eu dou uma contribuição qualquer para uma instituição, então terceirizo a caridade e tal, tudo bem, e vou me safando com isso, sendo que, na verdade, nós temos os meios todos conosco, como eu já disse outras vezes aqui, de fazer a caridade. Nós temos um meio simples, sem ônus, né, disponível para todas as pessoas, de exercitar a caridade, que é a atenção. Simplesmente a atenção para com o próximo, né? É prestarmos atenção no próximo. Porque muitas vezes nós até fingimos que prestamos atenção para que aquela pessoa que nos procure conte logo os seus problemas e pare de nos incomodar com aquilo e a gente possa dar um conselho qualquer e dispensar. Sendo que Erich Fromm, um psicanalista culturalista, já dizia que o negócio é para amar, a arte de amar realmente é naquele momento que alguém nos procura, com uma dor qualquer, com uma necessidade qualquer, nós desenvolvermos a intenção e os meios de desligarmos um pouco nós mesmos, né, os nossos problemas, as nossas demandas, as nossas intenções, os nossos desejos, etc. e tal, e nos concentrarmos nele, ouvirmos o que ele tem a dizer, né? Ouvirmos. Eu costumo falar que Chico Xavier formava fila na frente dele de pessoas que iam do Arroio do Chuí até o Oiapoque e tudo que tem nesse meio, né, até ele, para contar, às vezes, coisas simples, fazer perguntas simples, se devia fazer uma operação ou não. E aí a gente pergunta, por que não perguntou para um vizinho lá no Chuí, ou lá no Oiapoque? Porque o vizinho, apesar de 2 ouvidos, não estava disponível para ouvir. E o Chico estava disponível para ouvir. Então a principal caridade que o Chico fez, fora os livros, não sei o que, era ouvir. Filas de pessoas que encontraram 2 ouvidos abertos, e ele ouvia as pessoas e prestava atenção nas pessoas, em cada uma das pessoas. Isso é um ato de caridade. Isso aí muitas vezes resolve o problema da pessoa, porque quando ela tem que verbalizar os seus problemas para nós, porque ela encontrou alguém que lhe prestou atenção, ela equaciona os problemas. E às vezes nós resolvemos o problema das pessoas só ouvindo atentamente o que elas têm a nos dizer. Essa é uma forma de caridade. Então, a moral espírita, resumindo, é isso. É uma luta constante para formarmos novos hábitos e nos livrarmos de hábitos antigos. Pode ser muito pretensão transformar a humanidade transformando os nossos atos, mas, pelo menos,
nós caminharemos para uma situação melhor. E é aquela velha história de um estádio pode ser iluminado, mesmo que tenha dado um apagão, se cada um acendeu o seu isqueiro ou um palito de fósforo, né? Um palito de fósforo, uma lanterninha, um celular aceso, não significa muita coisa, mas se um estádio inteiro acender, aí dá uma iluminação muito grande. Assim também com as nossas atitudes, né? A transformação que nós buscarmos, que não precisa ser imediata, e não precisa ser objeto de estresse, né? E ansiedade e tensão. Não, eu tenho que me salvar numa encarnação. Não, calma, né? Se nós somos imortais, nós temos tempo também, né? Vamos com calma. Mas a mais longa marcha, já dizia o Mao Tse-tung, a mais longa marcha começa no primeiro passo. Né? Nós somos imortais, não precisamos ter ansiedade e pressa em nos transformarmos. Não podemos pretender sermos santos da noite para o dia. E por isso também não temos que lamentar e nem nos recriminar, porque ainda caímos nas armadilhas do mundo e nos enfezamos e partimos às vezes para a contradição com os nossos semelhantes, altercações, etc. e tal. Vamos com calma, porque somos imortais. Temos uma longa marcha para fazermos isto tudo. Mas a mais longa marcha começa no primeiro passo. E temos que dar o primeiro passo e dar um passinho de cada vez, com calma, que nós vamos conseguindo nos reconstruir. E construindo novos seres humanos, construiremos uma sociedade nova. Aqui ou além, sabe-se lá, se essa resistir, aqui mesmo. Bom, era isso que tínhamos que falar então sobre a moral espírita. E esperamos, então, que continuemos com a proteção de Deus durante a semana e nos reencontremos todos aqui na próxima terça-feira. Obrigado.